Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal Oriontech. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades da versão do Bateia 1.11, né? Para aqueles que ainda não assistiram os dois primeiros vídeos da série, eu convido vocês a irem lá no nosso canal do YouTube e assistirem os vídeos Faturamento Geral e Análise de Vendas e Custos, né? Até para vocês poderem conhecer as potencialidades desse dashboard, mas também ter a sequência, né, de análise, porque esse vídeo de hoje será um vídeo complementar, né, a esta abordagem que estamos fazendo sobre o faturamento e sobre a análise da lucratividade da empresa. Este é o foco da versão Bateia 1.11. Então, para você que tem dificuldades em avaliar faturamento da empresa, comparar este faturamento com o ano anterior, avaliar a margem de lucro da empresa, avaliar a margem de lucro sobre os produtos em promoção. Então, esta é a solução para você, né? O Bateia versão 1.11 está bem completo, bem interessante, dinâmico, dados em tempo real. Então, convido vocês a buscarem maiores informações. E também convido aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam lá, né? Ativem o ícone da notificação, que 2020 chegando por aí, a gente vem com bastante novidades, né? Já já a gente vai apresentar alguns recursos bem interessantes para a sua gestão aí, voltada à análise de faturamento por departamento. Então, vem novidades por aí. Então, muito bem. O que vai ser apresentado hoje? Concluindo a nossa trilogia, podemos dizer assim, hoje serão apresentados a interface de previsão de vendas, né? E também ensinar a vocês a como estimar metas sobre essas previsões de vendas e gerenciar essas metas. Então, é isso que nós iremos ver hoje. Então, para isso, convido vocês a acessarem o Bateia. E em nosso primeiro dashboard, faturamento geral, clique em Selecione Previsão de Vendas. Muito bem. Então, quais são os componentes desta interface, né? Como o foco aqui será avaliar os dados do ano atual com os dados do ano anterior, né? E também estimar metas baseando-se em dados históricos, vocês vão, primeiramente, parametrizar a interface para análise. No nosso caso, nós iremos avaliar o ano de 2019 usando dados históricos de 2018, né, o ano anterior, fazer esta relação. Então, ano 2018, variação é onde eu determino, né, o número de meses, né, para mim poder fazer uma análise entre o faturamento do mês, né, fazer uma análise da meta, né, que foi o valor planejado, para mim poder avaliar se essa meta foi atingida ou não, ok? E no campo base de cálculo vai ser ano anterior, parâmetro a ser estabelecido. Muito bem. O que nós temos aqui já no nosso primeiro painel? Eu percebo que eu consigo avaliar o faturamento geral do ano de 2018. Né? Então eu já consigo fazer aqui uma relação, um comparativo entre o faturamento geral do ano de 2018 e o faturamento do ano atual, né? Do ano em vigência. Para quê? Para mim poder saber se, até a presente data, se eu já ultrapassei o faturamento do ano anterior, o quanto falta para mim poder atingir pelo menos a média desse faturamento, para mim poder igualar, né? O quanto falta para mim poder atingir uma meta de faturamento anual. Então, assim, essas duas colunas elas já permitem você fazer uma análise de faturamento comparando o ano em vigência, no nosso caso 2019, com o ano de 2018, ok? Na parte central da tela, você vai identificar em percentual esta variação. Então, no ano em vigência, a empresa já teve um crescimento de 5,52%, ok? E no último quadro, eu já tenho aqui esta variação representada em valores, ok? Então, é isso daí no nosso primeiro campo aqui, denominado como faturamento anual. Um pouco abaixo, eu tenho os dashboards faturamento realizado no mês corrente
em relação ao resultado esperado e comparativo em relação ao resultado efetivo, né? Então, essas duas informações, elas trabalham em conjunto, Para poder ficar bem interessante aqui a análise, né, eu vou estimar uma meta sobre o meu faturamento em vigência, ok? O meu faturamento até a presente data é este, mas eu vou estimar uma meta em relação ao meu faturamento deste mês, porém no ano anterior, ok? Por que isso, pessoal? Eu já tenho aqui o valor do meu faturamento anterior. Então, eu vou estimar uma meta para mim poder crescer em relação, para mim poder faturar mais em relação a esse mesmo mês, porém no ano anterior. Ok? Então, é isso que eu vou ensinar a vocês. Para poder definir essa meta, basta clicar na parte superior da tela na opção Selecione, Ajuste de Metas. No campo mês e ano, eu vou localizar o mês 11 de 2019, como exemplo, clicar no botão Editar e estimar aqui um aumento de 5% sobre o meu faturamento. Definido este parâmetro, para voltar na interface anterior, basta clicar na parte superior da tela em Selecione, Previsão de Vendas. Muito bem. Quais os dados eu tenho aqui? Vamos dar uma recapitulada, né? O primeiro quadro, como havia dito, né, é para poder me apresentar em percentual qual a minha variação entre o mês em vigência e este mesmo mês no ano anterior. Então, eu já sei que, em relação ao mês novembro de 2018, eu estou abaixo de 74,15%. Ok? Então, já é um campo de variação bem interessante para eu poder avaliar. No próximo quadro, eu tenho o faturamento neste mês até a presente data. E agora vocês percebam que no terceiro quadro eu tenho aqui um valor. Que valor seria esse? É a variação, né, entre o valor do faturamento deste mês no ano anterior sobre a meta que foi estimada. Ok? Então, esse valor aqui é o quanto eu pretendo aumentar sobre o meu faturamento do mês de novembro em relação ao novembro de 2018. Ok? Então, porém, em relação a esta meta, eu ainda estou abaixo de 75,38%, que é este último quadro aqui. Inclusive, essa informação, pessoal, como já padrão nos nossos dashboards, em caso de dúvidas, basta você selecionar a opção I aqui, onde você vai ter um help do campo, tá ok? Então, você vai conseguir avaliar aqui, tirar suas dúvidas em relação aos campos. Pois bem, abaixo eu tenho o faturamento deste mês no ano anterior, ok? Então, eu já consigo visualizar aqui qual foi o faturamento desse mês de vigência no ano anterior. Abaixo eu tenho a média do faturamento dos últimos meses, né? No terceiro campo, eu tenho o meu valor de meta. Como que foi calculada essa meta, pessoal? Como é que eu planejei esta meta, né? Esta meta ela é baseada, né, no faturamento deste mesmo mês no ano anterior, né? Então, eu estimei aqui que esta vai ser a minha meta, né? Eu quero aumentar este valor aqui, né, sobre o meu faturamento deste mês no ano anterior. Perfeito? E, por último, eu tenho o valor que até o momento eu faturei. Então, eu já tenho aqui uma forma de avaliar o faturamento no qual eu estou até a presente data, em relação à minha meta estimada. Lembrando que essa meta ela foi baseada no faturamento deste mesmo mês no ano anterior. Eu tenho aqui a minha média de faturamento nos últimos meses e aqui eu tenho o faturamento do ano anterior. Então, eu já tenho bastante informação aqui histórica, né, para mim poder estimar uma meta e avaliar como que está o meu desempenho em relação a esta meta. Perfeito? Um pouco abaixo, eu tenho aqui o resultado efetivo deste mês atual em relação ao ano anterior. Então, percebam que, em relação ao faturamento do ano anterior, no nosso caso, 824.534, que é o primeiro campo aqui, eu ainda estou aquém neste valor. Ok? É uma análise bem simples.
basta você avaliar o faturamento que você está até a presente data, né? Avaliar o valor deste faturamento no ano anterior e você vai identificar este dado aqui, ó, resultado efetivo. Por quê? São coisas que já foram consolidadas neste mês atual em relação ao anterior. Do lado, eu já tenho como que está o meu rendimento, né, em relação à minha meta estimada. Então, à esquerda eu tenho o faturamento em relação ao ano anterior e à direita eu tenho o faturamento em relação à minha meta. Perfeito? Muito bem. Continuando, eu tenho os últimos 12 meses para mim poder fazer a minha análise, né? Este campo de variação, ele vai variar de acordo com o parâmetro que você determinar aqui em cima. No caso, eu determinei 12 meses. Então, o que eu tenho de informação para me analisar historicamente, né? De maneira retroativa, né? Eu tenho aqui o meu valor realizado. Perceba que à medida que você aproxima o mouse, você vai conseguir identificar os meses, ok? Então, eu consigo identificar aqui através das 3 colunas. Na coluna amarela, qual foi o valor do faturamento deste mês no ano anterior? Qual foi o valor que foi planejado? No nosso caso, é o mês de vigência, essa análise que a gente está fazendo aqui, né? E o que eu já atingi até o momento, ok? Eu posso comparar essa mesma informação, né, para os outros meses retroativamente. Ok? Então aqui, ó, eu consigo avaliar qual foi o faturamento no mês 10, o que eu planejei, né, e o que foi atingido. Faturamento do ano anterior, o que eu planejei e o que atingi. Olha que legal. Eu já consigo fazer essa análise com essas 3 variáveis. E à direita aqui eu vou ter esses dados todos em valores. Um pouco abaixo, eu vou ter a variação do faturamento mensal em relação ao mês anterior no ano corrente, né? Então aqui é mais para mim avaliar entre os meses qual está sendo a minha variação. Até pode me auxiliar na determinação de metas, né, de percentual de metas, porque eu vou conseguir saber, né, o que está variando, né, em percentual de um mês para outro dentro do ano corrente. Ok? Então aqui eu consigo identificar esta variação. No nosso caso aqui, o último mês, a variação está um pouco bem abaixo, porque ainda o mês está se iniciando. Ok? E do lado direito eu tenho aqui a variação média de faturamento. Então eu consigo avaliar, é um dado muito interessante, pessoal. Aqui eu tenho a variação média do faturamento, ok? Dos últimos meses. Então eu consigo ter este dado. E por fim eu tenho um detalhamento mais analítico, onde eu consigo avaliar qual que foi o faturamento dos últimos meses, né? Lembrando que no campo base, o base ele respeita o parâmetro base para cálculo. Então, este valor que está no mês que ele está avaliando aqui, 11 de 2019, este valor aqui é o valor de faturamento do mês 11 de 2018. Aqui eu tenho a meta que estimei, aqui eu tenho a meta em valor. Então, recapitulando, que o valor planejado nada mais é que o faturamento do mês anterior mais a meta, né, acrescida da meta, o sistema irá aqui colocar aqui um planejado, né? Então eu quero crescer 5% em relação ao meu faturamento do ano anterior. Na próxima coluna, ele vai apresentar o que você já realizou. Na próxima coluna, ele vai te apresentar em percentual a diferença do que você realizou em relação ao que está sendo planejado. Então eu estou abaixo de 75,37%. Aqui eu tenho isso representado em valor monetário, né? Realizado versus o planejado. Aqui eu tenho a diferença da base. Qual é a base? O ano de 2018. Então, eu tenho aqui o meu realizado e eu tenho aqui o meu faturamento deste mesmo mês no ano anterior. Então, aqui eu tenho a diferença da base, né? A minha base de cálculo, que é o ano de 2018. E aqui eu tenho isso representado em valores. Então, pessoal, percebam que eu fui mais técnico justamente para poder explicar a vocês campo a campo. Mas percebam que essa interface ela já vai permitir vocês a planejarem melhor as suas metas, a avaliarem realmente como que foi
este ano, né, o faturamento em relação ao ano anterior, inclusive podendo colocar isso de uma maneira mais micro, né, avaliando isso mensalmente, ele vai te auxiliar a definir metas baseadas em dados históricos, em dados reais, né? Então como eu consigo avaliar o faturamento dos últimos meses, né, do último ano e também do ano anterior, eu consigo planejar uma meta mais, né, uma coisa mais assim, digamos, mais próximo da realidade, ok? Então, esta é a interface de previsão de vendas, o foco dela, o objetivo dela é que você faça uma previsão de vendas, né, uma previsão de faturamento, avaliando, né, com possibilidade de avaliar dados históricos, né, estimar metas em percentuais para você correr atrás aí e gerenciar, né, essas metas, né? Lembrando que como são dados reais e você estimou uma meta, você consegue saber se você vai conseguir atingir essa meta ou não, então dá tempo de você fazer algum ajuste no processo, né? Alguma ação de venda, né? Alguma ação de marketing, enfim, né? São dados que poderão me auxiliar na minha gestão orientada a resultado, né? E irá me apresentar, não, né? Irá subsidiar, né, informações, né, para que eu possa correr atrás dos meus objetivos. Então, o objetivo é isso daí, da interface de previsão de venda, né? Assim, nós fechamos o ciclo, a série de vídeos, né, da versão 1.11 do Bateia, ok? Novamente, reforçando que esta versão ela é bem interessante, com foco sobre faturamento e na lucratividade da empresa. Então, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso e-mail, que está passando logo abaixo aí do vídeo, né? Assistem a nossa playlist no canal do YouTube, lá, a nossa playlist Bateia, né? E entrem em contato à medida da necessidade. Então é isso. Agradeço mais uma vez a vocês pela atenção e até o próximo vídeo.